Se você conhece algum caso, Disque 100 e denuncie. Ou procure um conselho tutelar. Prefeitura de Manaus. Estilo, requinte e qualidade você encontra na Dream House Eletros e Revestimentos. Cadeiras, porcelanatos, pastilhas de vidro e a linha completa Donatello. Poltronas massageadoras, coifas em aço e cubas. E mais, centrais e splits Pioneer com preço de fábrica. Visite-nos. Rua Paxiúba 174, Dom Pedro. Telefones 3239-2727. 99404-9486. Dream House Eletros e Revestimentos. Novas FM 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas. Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Você confere agora. 8 horas e 59 minutos em Manaus. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Bom dia, está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano. A apresentação de Jones Moura e Ivo Vieira. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, Brasil ultrapassa a marca de 800 mil infectados pelo coronavírus e tem quase 41 mil óbitos. Estudo aponta que o país poderá liderar mortes por Covid no final de julho. México bate recorde de novos casos de coronavírus em 24 horas. Amazonas registra 53.989 casos da doença. E a Caixa Econômica vai abrir 14 agências no Amazonas no sábado para saque de auxílio emergencial. A Assembleia Legislativa aprova a audiência pública com prefeitos e secretários sobre o retorno das atividades presenciais no Amazonas. Corpo de homem enrolado em tapete é encontrado em quintal de kitnet em Manaus. No esporte, Sevilha vence clássico na volta do Campeonato Espanhol. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação. Os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Agora são 9 horas, 1 minuto. O Brasil ultrapassa a marca de 800 mil infectados pelo coronavírus e tem quase 41 mil mortos. Quem tem as informações é Milena Abreu. O Brasil superou os 800 mil infectados pelo novo coronavírus. A triste marca foi alcançada nesta quinta-feira, 11 de junho. O boletim diário do Ministério da Saúde incluiu aos dados oficiais 30.412 novos infectados, elevando o total de casos acumulados no país a 802.828. Em 24 horas, também foram incluídos aos números da pasta 1.239 registros de mortes e agora são 40.919 óbitos confirmados por Covid-19 no Brasil desde o início da pandemia. A taxa de letalidade, que é uma proporção entre casos confirmados e mortes, está em 5,1%. Significa dizer que, na média, 5 pessoas em cada 100 pacientes com diagnóstico para o novo coronavírus não resistem à doença. Outra taxa estimada pelo Ministério da Saúde é a de incidência. Neste momento, segundo os registros oficiais, 382 pessoas a cada 100 mil habitantes do país são diagnosticadas com Covid-19. Do total de infectados, 416.314 pessoas estão em acompanhamento. Outras 345.595
venceram a doença e estão recuperadas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 9:02. Estudo aponta que o Brasil poderá liderar mortes por Covid-19 no final do mês de julho. Quem tem os detalhes é Sig Eichmeier. Brasil poderá registrar 137.500 mortes por Covid-19 em menos de 2 meses, se nada for feito para conter o avanço da doença. O número foi apontado por um dos modelos matemáticos utilizados pela Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para definir as estratégias de combate à pandemia. A projeção indica que a quantidade de vítimas fatais do vírus em território brasileiro será a maior do mundo em 29 de julho. Na mesma data, os Estados Unidos deverão alcançar 137 mil óbitos provocados pelo coronavírus, de acordo com a previsão divulgada pela BBC. Com base na estimativa, o número de mortes pela doença no Brasil teria que quadruplicar nos próximos 50 dias e ficar em torno de 4 mil registros diários. A quantidade é quase o dobro do recorde atual de 2.262 óbitos ocorridos em um dia, quando a pandemia atingiu o pico nos Estados Unidos em 14 de abril. O estudo foi feito pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde da Universidade de Washington e pode não se concretizar. Isso porque ele se baseia em diversas variáveis que mudam ao longo do tempo, como o número de casos confirmados e a adesão ao distanciamento social. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Internacionais. O mundo agora. 9:04. México bate recorde de novos casos de Covid em 24 horas. Quem tem as informações é Marieta Casarré. O México registra, até o momento, mais de 129 mil casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus e mais de 15 mil mortes. Nas últimas 24 horas foram registrados 4.883 novos casos, o número mais alto até agora, 4% maior do que o registro do dia anterior, e 708 mortes. A maioria dos casos se concentra na Cidade do México, onde são mais de 33 mil. O país vive o 11º dia da nova normalidade, o processo de retomada gradual das atividades econômicas. O plano mexicano traz uma reabertura por etapas, com um semáforo de 4 cores para indicar maiores e menores restrições: vermelho, laranja, amarelo e verde. O vermelho significa maiores restrições e o verde a volta de todas as atividades. A ideia foi implementada no dia 1º de junho e todo o país está em vermelho no dia de hoje. A cor vermelha indica que poderão funcionar somente atividades essenciais, além da mineração, construção e transporte. O laranja indica que, além das essenciais, algumas outras atividades podem ser realizadas. O amarelo mostra que todas as atividades essenciais e não essenciais podem voltar, com algumas restrições. Já o verde é a liberação total do retorno. Atualmente, as atividades que estão liberadas são restaurantes apenas para entregas no local ou em domicílio, cabeleireiros com atendimento em domicílio, parques com no máximo 25% de sua capacidade, supermercados com 50% da capacidade e autorização de entrada para apenas uma pessoa da família e atividades esportivas sem público de portas fechadas. As atividades que permanecem proibidas são academias de ginástica, bares, teatros, museus, shoppings, igrejas e espetáculos. De acordo com o Centro de Ciência e Engenharia de Sistemas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, o México ocupa o 5º lugar nas Américas em número de casos, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Brasil, Peru e Chile. Dados do Ministério da Saúde indicam que o sistema de saúde não está à beira de um colapso. Atualmente tem mais de 12 mil leitos desocupados e 10 mil ocupados. Existem 4.930 leitos com ventiladores disponíveis e outros 3 mil ocupados. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré. Obrigado, Marieta. Casarré, 9:07. E a África ultrapassa 200 mil infectados pela Covid-19. Mônica Vilela Groyley.
Mais da metade dos países africanos está enfrentando uma transmissão comunitária da Covid-19. A pandemia que chegou à África em meados de fevereiro já matou mais de 5.600 pessoas. Nessa quinta-feira, o continente atingiu a marca de 200. O Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde, OMS, na África, informou que 10 dos 54 países das novas infecções e mais de 70% dos óbitos pela Covid-19 estão ocorrendo em 5 nações: África do Sul, Argélia, Egito, Nigéria e Sudão. Dentre as nações de língua portuguesa na África, a Guiné-Bissau é uma das mais afetadas. A ONU News ouviu a médica e alta comissária do país para a Covid-19, Magda Robalo, que pediu apoio para obter drones que levem os testes ao interior da Guiné-Bissau. Um país como a Guiné-Bissau precisa de maior solidariedade internacional agora e já. Precisamos de apoio com material e equipamento, precisamos da ajuda de peritos competentes, mas também precisamos de apoio para as operações. Senão é como ter vacinas e não poder chegar às crianças e vê-las morrer de doenças evitáveis pela vacinação. Precisamos de drones para levar o teste a outros pontos do país. Já a diretora regional da OMS no continente, Matsido Moeti, lembrou que a propagação da doença está aumentando e pediu aos países africanos para investir em ações constantes de vigilância e tomar passos rapidamente para conter o surto e evitar que as instalações de saúde fiquem ainda mais sobrecarregadas. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mônica Grayley. No próximo bloco, mais de 2.000 indígenas que vivem em aldeias contraíram coronavírus. E ainda a Caixa vai abrir 14 agências no sábado para saque de auxílio emergencial. Em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieda informa a hora certa. 9h10. Boas novas FM. Ofertas da APA Móveis. Tem cozinha lindona, fogão moderno e roupeiro bonitão em 10 de R$ 139,90 cada. Ar-condicionado e roupeiro Paiva em 10 de R$ 95,90 cada. Leve tudo sem entrada. Bancada e centrífuga em 10 de R$ 52,90 cada. Mesa com 4 cadeiras e roupeiro Bris em 10 de R$ 49,90 cada. Entra aí, apamóveis.com.br. Notícias da Saúde. O governo abriu um edital para a aquisição de 300 mil testes rápidos para a Covid-19. Manter a capacidade de testagem da rede pública é uma forma de agilizar o tratamento do paciente com sintomas da doença. Os testes vão abastecer as unidades de saúde da capital e do interior. O governo continua investindo em equipamentos, insumos e contratação de pessoal. Governo do Amazonas. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 11 de junho de... A nossa rotina mudou e novos hábitos, como usar máscaras de proteção, higienizar as mãos com álcool em gel constantemente e evitar aglomerações, começaram a fazer parte do nosso cotidiano. Agora, para seguirmos combatendo o coronavírus, você precisa continuar se protegendo e seguindo as recomendações de prevenção. Fique em casa e só saia se realmente for necessário. A rotina pode mudar, mas os cuidados continuam os mesmos. Prefeitura de Manaus. R$ 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. 9h12. O Amazonas diagnosticou mais de 1.140 casos de Covid-19 nesta quinta-feira. Com o novo balanço, o total de pessoas contaminadas pela doença é de 53.989. Em todo o estado,
são 2.400 mortes. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim epidemiológico, foram mais de 1.140 casos nesta quinta-feira e mais de 37 óbitos pela doença, dos quais 9 ocorridos nas últimas 24 horas e 28 estavam em investigação e tiveram confirmação diagnosticada nesta última quinta-feira. Ao todo, 43.508 pessoas já se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 8.081 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão acompanhadas, ou seja, os casos são confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar. Os dados apontam ainda que entre os casos confirmados há 374 pacientes internados, sendo 231 em leitos clínicos e 143 em UTI. Há ainda outros 317 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 213 estão em leitos clínicos e 104 estão em UTI. Dos 53.989 casos confirmados no Amazonas, 22.504 são de Manaus, ou seja, 41,68%, e 31.485 do interior do estado, com 58,32%. Segundo informou o governo nesta edição, 12 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados desde o boletim. Agora são 9h14, mais de 2.000 indígenas que vivem em aldeias contraíram coronavírus. 82 morreram. Quem tem as informações é Priscila Mazinotti. Desde o início da pandemia, 1.085 indígenas que vivem em aldeias já foram contaminados com o novo coronavírus. 82 morreram por causa da doença. Outros 466 casos suspeitos estão em investigação e 1.747 tiveram a contaminação descartada. Quando se analisa as aldeias, os números mostram que 8,5% delas, ou seja, 500 das mais de 5.800 aldeias que existem no Brasil, têm casos de Covid-19. 21% dos casos, ou seja, mais de 400, foram registrados em indígenas que vivem no Alto Rio Solimões, que fica no Amazonas. E essa é justamente a maior preocupação do Ministério da Saúde, segundo o secretário especial de Atenção Indígena, Robson Santos, que falou em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto nesta terça-feira. Preocupa também a região do Alto do Rio Negro e do Vale do Javari, ainda no Amazonas. Aliás, o Vale do Javari é a localidade que concentra a maior população de indígenas isolados do mundo. A avaliação do Ministério da Saúde é de que os casos para essa parcela da população ficaram controlados em abril, mas aumentaram em maio. 80% deles ocorreram em adultos e mais da metade desses casos, 60%, entre indígenas idosos. Na coletiva de imprensa, o secretário de Saúde indígena falou também da destinação de material e de recursos para o pessoal da saúde que acompanha a situação nas aldeias. E lembrou que foram implementadas 2 alas indígenas em hospitais de Manaus e de Macapá e estruturas semelhantes estão sendo instaladas em outras localidades, como Mato Grosso do Sul e Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. 9h16. O prefeito Arthur Vigílio Neto confirmou por meio de suas redes sociais que a Prefeitura de Manaus vai assumir integralmente o gerenciamento do Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes até que o último paciente internado com Covid-19 receba alta. O hospital tem aproximadamente 90 pessoas internadas recebendo tratamento. Em relação ao Grupo Transire, só gratidão. Estava na hora mesmo, deu o que tinha que dar e deu muito de si. Minha gratidão ao Grupo Samel, ofereceu um resultado maravilhoso. Mas são empresários da rede privada de hospitais. E isso eu respeito muito. Foi uma aula que se deu de boa medicina, uma aula que se deu de respeito às pessoas, foi uma aula que se deu de contemporaneidade em relação aos métodos empregados.
eu manterei o hospital de campanha na medida em que a gente se certifique de que não estamos tirando um instrumento que é útil à vida dos manauaras. Nós manteremos esse instrumento de defesa e de acordo com a tendência desta semana, da próxima, nós vamos vendo que a ideia seria se ir dando alta até o momento que não tenha alta para dar e que a gente possa declarar cumprida a missão do hospital de campanha. O prefeito, Arthur Neto, em quase 60 dias de trabalho, foram mais de 500 altas, ele afirmou. Destacou ainda que a confiança da população de Manaus nos métodos e acolhimento do hospital de campanha. O hospital de campanha ele entra para a história da medicina do Amazonas, ele entra para a história da luta contra a pandemia no Amazonas e, fundamental, que obviamente eu tenha acreditado como acreditei no método Vanessa, fundamental, senão ficaria sem terem como fazer o experimento e deu muito certo. E nós sabemos que o hospital de campanha jamais será esquecido. Portanto, obrigado ao Grupo Transírio, obrigado ao Grupo Samel, obrigado a todos os que confiaram na gente, ao grupo de saúde que está lá, aos técnicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, aos médicos, a todo o pessoal que mexe com tomógrafo, enfim, muita gratidão. 9h18 e a Caixa Econômica Federal vai abrir agências amanhã para atender aos beneficiários do auxílio emergencial. No Amazonas, 14 unidades vão estar com as portas abertas para o atendimento de 8 da manhã até meio-dia. O pagamento do benefício de sábado é destinado a beneficiários nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas. As liberações começaram em 30 de maio e seguem com um cronograma ligado ao mês de nascimento do trabalhador. Até a data de liberação, os recursos já depositados nas poupanças podem ser usados apenas para pagamento de contas de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Para sacar é necessário gerar um token, código autorizador, no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa. O calendário da terceira parcela, que estava previsto para maio, continua sem definição. Nesta quinta-feira, o banco informou que a terceira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga já no dia 17 de junho para o público que faz parte do programa Bolsa Família. O cronograma exato e datas para os demais beneficiários não foram divulgados. Agora são 9h20, prorrogado o uso das Forças Armadas na proteção da Amazônia Legal. Os detalhes com Beatriz Albuquerque. O governo prorrogou a atuação das Armadas no combate a incêndios e desmatamentos na Amazônia Legal até o mês de julho. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira. Pela decisão anterior, os militares permaneceriam na região até o dia 10 de junho. Fazem parte da Amazônia Legal o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. As ações se aplicam na faixa de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a área desmatada na região entre agosto de 2018 e julho de 2019 foi de mais de 10 mil quilômetros quadrados, o que representa um aumento de cerca de 34% em relação ao período anterior. 9h21, deslizamento de barranco foi registrado nesta quinta-feira na rua 5 do Conjunto Cidadão 12, no bairro Cidade Nova, ou melhor, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. 3 famílias foram atingidas e tiveram as casas tomadas por lama. Conforme informações da Defesa Civil de Manaus, o deslizamento foi causado por um trabalho de terraplanagem em um terreno que fica acima das casas atingidas. Devido ao grande fluxo de água e volume de terra, o barranco cedeu e atingiu parcialmente os imóveis. Uma equipe do órgão foi atender a ocorrência e informou que o responsável pela obra se comprometeu a prestar assistência para as famílias que perderam os bens. Moradores da rua Carauari, da comunidade das Pedras, no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, tiveram as casas invadidas por lama durante uma chuva registrada em fevereiro deste ano também.
Um córrego que fica ao lado de pelo menos 8 residências transbordou e moradores denunciam que perderam móveis e documentos. O alagamento teria acontecido por causa de uma obra feita por uma empresa privada das proximidades. 9h22, a Assembleia Legislativa aprova a audiência pública com prefeitos e secretários sobre o retorno das atividades presenciais no Amazonas. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizará uma nova audiência pública para debater os riscos do retorno das atividades presenciais no Estado, tendo dessa vez como convidados prefeitos e secretários municipais de saúde. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, deputado Josué Neto, do PRTB, que lembrou a existência de estudos que apontam uma segunda onda da Covid-19 no Estado. Na última segunda-feira, uma primeira audiência pública reuniu a comunidade científica sobre a flexibilização do isolamento na capital e no interior do Amazonas. Durante a reunião, os cientistas apresentaram dados que indicam não ser o momento de retornar às atividades e a possibilidade de ocorrer um novo pico da doença no próximo mês. Josué Neto destacou a preocupação com o cenário exposto pelos cientistas. Abre aspas. Ficou a preocupação muito grande com a flexibilização das atividades econômicas e presenciais na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. A gente sabe que no interior do Amazonas não tem UTI, e isso aumenta mais nossa preocupação. Segundo o presidente, a transcrição da audiência pública será encaminhada à Associação Amazonense dos Municípios, que distribuirá o documento para os prefeitos e secretários de saúde do interior do estado. Da Rádio Senado Manaus, Luciana Santos. Mundo Cristão. 9h24, o pastor Francinildo Vieira toma posse neste sábado como novo titular da área 32, em substituição ao saudoso pastor Paulo Farias. Quem tem as informações é Jones Moura. Boletim. EADAN Notícias. Olá, bom dia. A efetivação e posse do novo pastor da IEADAN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, área 32, localizada no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, está marcada para ocorrer no próximo sábado, dia 13 de junho. Neste fim de semana, o coordenador do Núcleo 10, pastor Joaquim Neto, apresentou os novos pastores titulares Francinildo Vieira e Crislene Souza à liderança local. Os pastores são os atuais dirigentes do Templo Central, o que para o coordenador motivou o presidente da IEADAN e CEADAN, pastor Jonatas Câmara, a indicar o casal para dar continuidade ao bom trabalho na área 32. Nossa missão aqui, em nome do nosso pastor Jonatas, nosso presidente, comunicar a efetivação do pastor Francinildo à frente da área 32. Com certeza uma escolha feita pelos nossos pastores presidentes com o nosso apoio. Eu sei que a área tem grande trabalho ainda a realizar, continuação dos trabalhos que o pastor Paulo deixou. Com certeza ninguém melhor do que uma prata da casa, alguém criado aqui, alguém treinado pelo pastor Paulo. O casal de pastores assumirá a área 32 em substituição ao pastor Paulo Farias, vítima da pandemia do novo coronavírus em maio deste ano. Para o novo titular, pastor Francinildo Vieira, o desafio agora é pôr em prática tudo o que aprendeu com o saudoso pastor e líder. Nós queremos aqui, queridos, agradecer a Deus, agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, nos dando essa maravilhosa notícia que nós vamos estar sendo esse sucessor do nosso pastor Paulo Farias. E assim como Deus foi com ele, tenho certeza que Deus também vai ser conosco. Diante de Deus, pedir também a sua graça, a sua misericórdia, para que nós possamos dar continuidade nesse grande trabalho, nesse grande legado do nosso grandioso pastor Paulo Farias. O culto de posse ocorrerá no próximo sábado, dia 13, às 7 da noite, e terá transmissão ao vivo pelo Facebook e eadan.armando Mendes. Da redação da Boas Novas, Jones Moura. Boletim. EADAN Notícias. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas.
9h27, o corpo de um homem de 23 anos foi encontrado morto no quintal de uma casa na invasão Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, nesta quinta-feira. Segundo a polícia, a vítima estava enrolada em um tapete e estava com as mãos e pés amarradas. Um fio elétrico foi encontrado em cima do corpo do homem. A suspeita da polícia é que ele foi morto estrangulado. O homem tinha passagem pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Familiares da vítima estiveram no local e informaram aos policiais que ele estava desaparecido há dias. Não há informações sobre quem teria cometido o crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para descobrir quem matou o homem e a motivação do crime. E um trio foi preso na noite de quarta-feira após tentar assaltar um ônibus da linha 356, que estava nas proximidades da Avenida Torquato Tapajós, Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações do tenente do COI, Comando de Operações Especiais, uma viatura da Rocam passava quando viu o ônibus parado. 2 armas caseiras e 3 facas foram apreendidas e os suspeitos encaminhados para o 6º DIP. Os suspeitos, ao serem questionados, informaram a todo momento serem menores de idade e dizem não ter intenção de machucar pessoas. Os suspeitos estão detidos na Delegacia de Flagrantes para procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça. Notícias do Esporte. Sevilha vence clássico na volta do Campeonato Espanhol. Daniel Esperon. A bola voltou a rolar nesta quinta-feira para o Campeonato Espanhol. O jogo de abertura contou com o derby entre Sevilha e Betis. E melhor para os donos da casa, que venceram por 2-0, com direito a gol brasileiro do volante Fernando. Lopetegui, técnico do Sevilha, admite que é uma situação estranha a volta do futebol sem público, mas mesmo assim tem sempre que pensar nos 3 pontos. Um contexto diferente. Tivemos oportunidade de ver as partidas da Alemanha, sentir como é essa nova situação. Temos que estar preparados, pois também não haverá tempo de treinamento e temos que jogar. Pensar sempre nos 3 pontos. Temos que saber conviver com essa situação, sabendo que é uma situação estranha. O jogo é estranho, mas é um jogo de futebol que vale 3 pontos e que todos temos a ambição de competir e conseguir os pontos e torcer para o quanto antes voltar à normalidade. De competir e conseguir esses pontos. Eu creo que se trata disso, de adaptar nossa resposta a uma nova realidade. Nesta sexta-feira, mais 2 partidas serão realizadas. O Granada recebe o Getafe, enquanto o Valência joga em casa diante do Levante. Os gigantes Real Madrid e Barcelona entram em campo no fim de semana. O Barça joga no sábado contra o Mallorca, fora de casa, enquanto o Real Madrid recebe o Eibar no Santiago Bernabéu. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Espanhol, Daniel Esperon. A notícia que jamais mudará. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. A apresentação Jones Moura e Ivo Vieira. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim Adam Notícias. Um ótimo dia para você e um excelente fim de semana. Fique agora na companhia de Franklin Costa com Estação Vida. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas, Amazonas, Brasil. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. Aí é Adam, informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Apoio Cultural. Contagem regressiva para a convenção da Assembleia.